Boa noite, irmãos. Boa noite. Melhor. O pastor pediu para que a gente fizesse essa primeira parte e vai ser uma parte muito, não é nem curta, vai ser curtíssima para que a pregação não fique comprometida. Mas eu queria sugerir para os jovens, porque ele disse que era endereçada diretamente aos jovens, então eu queria sugestivamente recomendar para os jovens o CD. Ele me falou ontem que já está à disposição, o pastor me disse ontem que já está à disposição ali na secretaria, e os jovens fizessem uma solicitação pedindo cópia de uma pregação, de uma palestra que o pastor fez em Toledo, cerca de um ano atrás aproximadamente. Eu escutei ela via internet, e bom seria que ele desse a segunda dose, repetisse o que está ali hoje. Porque eu tenho a língua presa, né? Não posso falar muito. Ele tem a voz mais melodiosa, então poderia falar, e se ele dissesse exatamente ou repetisse o que foi falado ali no CD, eu creio que vocês, jovens, é o que é necessário para o jovem, né? Então, realmente, eu mesmo, quando a escutei, eu gostei, e realmente ele bate exatamente no ponto central do assunto de jovem. E falar com jovem é algo que não é muito fácil, né? Tem alguém que quer falar para jovem, hein? Ninguém levanta a mão, né? Porque não é fácil falar para jovem. Mas o profeta, irmão Brana, disse que os elementos mais dinâmicos da igreja são os jovens. Os elementos mais dinâmicos da igreja são os jovens. Você quer saber qual é o rosto da igreja do futuro? Olhe para o rosto do jovem hoje. Quer saber que classe de ministros serão no futuro? Olhe os nossos meninos e os nossos rapazes. Este é o rosto do futuro. O que está sendo ensinado, o que está sendo pregado, as exortações que vêm da palavra, que nós ouvimos, é isto que vai contar lá na frente. Porque um caráter, ele é moldado a respeito daquilo que nós ouvimos. Pois nós escutamos agora há pouco, eles colocaram aqui o CD do profeta, eu acho que é Dia das Mães, se não me engano. Eles colocaram, e o profeta dizendo ali que, nós escutamos aí que Lincoln, ou Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, ele, até os 20 e tantos anos, ele não teve outro livro a não ser a Bíblia e o livro dos Fox. Aí ele disse, o que nós lemos, isso vai interferir na nossa decisão. E se o jovem é o elemento dinâmico da igreja, então nós precisamos, ou precisa que esse elemento dinâmico, que é o jovem, seja trabalhado, bem trabalhado. Agora, os pais, na realidade, eles têm um trabalho, eles podem fazer alguma coisa. Mas nós conhecemos aquele provérbio, aquele ditado que diz que o santo de casa não consegue fazer milagre. Então, na mensagem Coisas que hão de ser, no parágrafo 14, o profeta diz assim, ó, estes jovens podem tomar esta mensagem e movimentá-la até a vinda do Senhor. E se ele não vier na minha geração, estou esperando vê-lo, e eu o procuro diariamente. E eu sei
que depois da minha partida desta terra, as fitas e livros seguirão vivendo. E muitos de vocês, jovens, encontrarão nos dias vindouros que é exatamente a verdade, porque falo no nome do Senhor. Amém. Então, quem vai manejar essas literaturas que são traduzidas? Quem vai manejar esta Bíblia? Vocês sabiam que na Bíblia não existe um registro de perseguição de meninas? Mas de perseguição de meninos existe. Assassinatos de meninos existem. Porque Satanás sabe que ele atingindo os meninos da igreja, ele vai atingir os futuros ministros da igreja, que serão os futuros pregadores desta mensagem. Então ele vai procurar de todas as maneiras atingir. Vamos tomar aqui na Bíblia, Lamentações de Jeremias. Vamos ler no verso 3. Lamentações de Jeremias, verso 3, e a partir do verso 24 até o verso 27, onde o profeta Jeremias diz assim, ó: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário, ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Não foi o pai que pôs sobre ele o jugo da mocidade. Não foi a mãe que pôs sobre ele, sobre ela, sobre o jovem, sobre o menino, sobre o rapaz, sobre a moça, o jugo da mocidade. Deus o pôs. Amém. Foi Deus que o pôs. Agora, é muito interessante, porque os jovens, ser jovem, propriamente dito, é uma curva da estrada da vida pela qual todos passamos. E é como uma estrada, é como uma via. E na estrada nós temos o canteiro central, temos o centro da estrada, temos o lugar de estacionamento, vias que vão, vias que vêm, vias que só vão e vias que só vêm. E os acidentes das estradas, elas acontecem e ocorrem, na maioria das vezes, nas curvas e nos entroncamentos das estradas. Agora, jovem, observe que o seu papai e a sua mamãe já passaram pela curva da vida bem antes de você. E já sabem o que tem naquela curva. E sabem o que é perigoso e que há naquela curva. E se ele te disser para você passar ali a 60, 70 por hora, é melhor você não ir em alta velocidade. Pois, veja, pode acontecer um acidente com você. Mas nós sempre temos aquela velha mania, porque isso é próprio do ser humano, né, de muitas vezes não dar ouvidos, ou escutamos e não colocamos em prática. Agora, Jesus, ele foi tentado na adolescência, para que ele pudesse compreender o que um jovem passa, ele teve que passar primeiro. Ele foi tentado na bebida, ele foi tentado com mulheres, ele foi tentado na paixão, ele foi tentado em todos os sentimentos que envolvem a vida de um ser humano, pois ele era um homem.
E assim ele pode compreender muito mais as dificuldades, as dores, os desvarios, as inquietações, as dúvidas, o medo, a angústia que um jovem passa. O profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, pois lamentações quer dizer pranto, quer dizer gemido, quer dizer choro, isso é lamentação. Ele estava descrevendo a tristeza que ele estava, porque o povo estava sendo convidado a voltar, a reconhecer a Deus e para obter misericórdia. E ele disse, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Agora, por que é bom suportar o jugo durante o tempo da mocidade? Por que não poderia ser durante o tempo da velhice? Por que não poderia ser no tempo infante? Mas ele disse que é bom para o homem. Quando ele coloca homem, ele está colocando a mulher, a moça, o rapaz, a jovem, o adolescente, o pré-adolescente. Ele está incluindo, ele disse, é bom para o homem suportar. Agora, por que é bom para o homem suportar? E suportar requer esforço, não é fácil. Suportar requer muito esforço e não é fácil. Agora, se você observar o jugo, o que é o jugo? Que jugo é esse que o homem, que a moça, que o moço, que o jovem precisa suportar? Então ele diz, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio porquanto Deus o pôs sobre ele. Agora, jugo, se você for olhar na linguagem do homem do campo, jugo nada mais era do que uma canga que era colocado, ou que é colocado, sobre o pescoço do animal, e o animal da esquerda e o animal da direita é colocado uma trava, e aquela trava vai sobre o pescoço de cada um daquele animal. Agora, um animal não pode puxar na frente do outro, porque se um puxar, trava outro. Os dois têm que caminhar juntos em direção ao que precisa ser feito, ou para puxar o carroção, ou para puxar o arado. O animal precisa fazer isto, e aquilo é uma trava. Então, o jugo, Deus colocou o jugo sobre o moço, sobre a moça, para ser uma trava, para evitar que ele vá para terrenos estranhos, para que ele não vá de encontro à cerca e venha ter problemas sérios. E isso requer disciplina, porque se o boi for um boi irritado, ou se aquele gado que está ali for um gado irritado, logo ele quebrará todo o jugo, toda a canga e cairá abismo abaixo. E é isso que nós temos visto hoje. Quantos jovens se perderam na batalha da vida, fulminados por cederem aos desejos da mocidade. Então agora vocês sabem o que é o jugo da mocidade. São os desejos da mocidade. Paulo disse, foge, Timóteo. Foge também dos desejos da mocidade. Controla-te, Timóteo. Seja temperante, Timóteo. Seja moderado, Timóteo. E estes jovens que muitos deles até nasceram e passaram sua adolescência dentro da igreja e hoje caíram em abismos escuros da vida. Por quê? Porque eles foram, muitas das vezes, eles foram fascinados. Muitas vezes eles podem ter sido atraídos, iludidos, porque isso é próprio da adolescência. Oh, que compressão é sobre um adolescente durante o tempo que ele está se formando de um infante para um jovenzinho de 13 ou 14 anos. Tudo em sua vida, no seu físico, é diferente. Há uma pressão em sua mente. Ele parece que está estourando.
aquele pai, aquela mãe que muitas vezes o guiaram quando ele era um infante pelas suas mãozinhas, agora não tem mais palavras para eles que sirva. O que está acontecendo com o meu papai? O que está acontecendo com a minha mamãe? Eles parecem que não me entendem. Não é que eles não te entendem, é que você está passando por um momento de transformação. E assim, ele disse que é bom para o homem suportar o jugo na sua mocidade. E este jugo, ele vem para ser um jugo de disciplina e tem a finalidade de preservar a vida desse jovem. Simplesmente para preservar. Você pensa que nós podemos colocar nossos filhos em uma bolha e criá-los e não deixar eles andarem junto com o joio? Não tem como. Eles têm que ir para a escola, eles têm que se associar e ir ali em tantos lugares. E o que sucede? Muitos desses espíritos, diz o profeta, você os pegou em uma turma. Muitos destes vícios, você os pegou em uma turma, nas más companhias. Ah, quem dera nós pudéssemos criar nossos filhos simplesmente nessas 4 paredes da igreja. Certa vez, um rei tentou isto. Ele pegou o seu filho e disse, não, meu filho, você vai ser inocente, você vai ser puro, e eu vou criar você dentro deste palácio. Irmãos, o homem em si próprio, ele já nasce com a semente do pecado na carne. Você pode colocar ele aonde for, o pecado o alcançará de alguma maneira. Mas este pai achou que podia trancar este filho ali no palácio e dizer para ele que, algum tempo, quando ele fosse um adulto, então ele pudesse discernir o bem e o mal, ele colocaria o levaria em uma carruagem para conhecer a cidade onde estava, que o cercava. E assim este jovem alcançou os seus 21 anos de idade. O pai disse, filho, agora chegou o tempo em que eu vou levar você para conhecer o que é o mundo lá fora. Ele colocou seu filho naquela carruagem e seguiu avante. Logo em seguida, quando aquele jovem colocou a cabeça para fora da carruagem e viu uma moça andando lá longe, ele disse, pai, o que é aquilo? O pai disse, aquilo é um ganso. Ele falou assim, muito bom. E seguiu avante. E depois de eles rodearem toda a cidade, aquela carruagem voltou para o palácio, e o pai disse, agora, filho, como eu te prometi, quando você completasse os 21 anos, e eu ia te colocar ali, agora eu vou te dar um presente. Ele disse, pai, posso pedir o presente? Ele disse, sim. Ele disse, dá para mim um ganso. Então veja, irmãos, que não há maneira como você poder tirar isso do ser humano. Irmãos, jovens, Deus encontrou um caminho, que é o caminho de um casamento, para que moços e moças, homens e mulheres, pudessem se completar. Porque um moço e uma moça, uma mulher e um homem só são completos através do matrimônio que foi instituído por Deus. Por isso que o jovem, por isso que a moça, eles têm que lembrar, recordar das coisas que Deus tem lhe falado, lhe mostrado, e levar isto muito seriamente. Por isso, quando o sábio Salomão disse, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que quando você ser um pouco mais velho, e vier os anos em que venha dizer, não tive neles contentamento. Irmãos, o jugo na mocidade, para suportar o jugo na mocidade, agora, o que se passava pela cabeça deste profeta? Na condição que estava, na aflição que Jerusalém se encontrava em agonia, e este profeta estava falando, lembrando que era bom para o homem suportar o jugo na mocidade, porque a mocidade é a aurora da vida, é as primícias da vida, que precisa ser entregue a Deus para que os celeiros sejam fartos. Lá no Antigo Testamento havia uma lei, diz o profeta. Era uma festa e uma lei natural. Ele disse, quando nascia o primeiro animal, quando nascia o primeiro gado, ou seja o que fosse, ou a fruta, ou
Aquilo que era primeiro era entregue para o sacerdote, vinha para o tabernáculo, porque aquilo era consagrado a Deus. Agora, por que muitos jovens têm muitos acidentes na vida? Porque sua mocidade não foi entregue para o Senhor. Por isso que é bom para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio. Coloca um jovem em silêncio para você ver. Coisa mais difícil. Você fala uma, ele fala duas. Agora, silêncio, jovem, moça e moço, nos leva para o quê? Para meditação. Medita na lei do Senhor dia e noite. Para meditação. Isso é ficar em silêncio, assentar-se solitário, porque muitas vezes é melhor você estar sozinho do que mal acompanhado. Eu dizia para o meu filho, para Felipe, sempre dizia para ele quando ele era jovem, Felipe, não ande com as más companhias, não se associe, Felipe. Sabe por quê? Porque o que você faria estando com as companhias, você nunca faria se você estivesse solitário, sozinho. Estas más companhias é que te induzirão você a fazer coisas que você não faria se estivesse sozinho. Então veja, jovens, ficar solitário, ficar em silêncio por quanto Deus o pôs sobre ele. Agora, ter um jugo sobre si, ninguém quer colocar um jugo sobre si. Não, eu vou sair ali fora e eu por mim mesmo vou colocar um jugo sobre si. Agora Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo. Porque o meu jugo é um jugo suave. Não é um jugo agitado. Meu fardo é leve, não é um fardo pesado. Então tomai sobre vocês, jovens, o meu jugo, que é um jugo suave, que é um fardo leve. E vocês, então, encontrarão descanso para as vossas almas. Agora, os jovens, eles possuem muitas perguntas, porque eu recebi muitas perguntas, e eles possuem muitas perguntas inquietantes, mas sabem em que campo? Quase 100% no campo afetivo. Porque o campo afetivo, o campo físico, ele se evolui, se desenvolve fácil e rápido. Mas o lado espiritual se desenvolve bem vagarosamente. Se um pai, se uma mãe pode flagrar um filho, um jovem, uma moça, um moço, lendo a Bíblia, lendo uma mensagem, orando, você é feliz, irmão. Você é feliz, irmã. Porque o profeta, ele diz que hoje estas revistas que vendem nas bancas, e as jovens, as pequenas crianças, porque infante aqui no Brasil, a própria Estatuto da Criança e Adolescente tem uma colocação, todo aquele que é menor de 12 anos, ou seja, 12 anos incompleto, ele é infante. Dos 12 aos 14 anos ou 15 anos incompleto, é um pré-adolescente, e a partir dos 15 anos, então, ele é um adolescente. O profeta, ele disse aqui na mensagem, uma igreja enganada pelo mundo. Sansão progrediu, e ele era um grande homem, até que ele começou, por assim dizer, nós chamaríamos isto, a fazer malandragem em volta. Até que ele saiu de seu próprio território. Sansão começou a flertar. E ele não estava flertando com moças israelitas. Ele começou a flertar com uma moça filisteia. Quando ele começou a flertar com má companhia, então ele arranjou problemas. Eu não sei lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, a forma como a nossa língua interpreta flertar, não sei se é igual nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, o flerte é algo fútil, caso, aventura,
extra-romance. Não é um namoro cristão. E era isto que Sansão estava fazendo, flertando com uma moça que nem mesmo era uma israelita. Agora vejam o perigo, porque isso colocou ele em problemas. Há muito prejuízo espiritual e emocional quando o jovem se envolve precocemente com a intimidade. Há muito prejuízo espiritual e emocional quando o jovem se envolve precocemente com a intimidade. Porque a própria Bíblia, nos conselhos bíblicos, ele diz que para o jovem fugir, para o jovem ser temperante, para o jovem ser moderado, para o jovem ser prudente, para o jovem ser casto, desviando-se do mal. E Salomão disse em Provérbios 4, 27, desvia o teu pé do mal. Ou disse, desvia, vamos ler aqui, para que nós possamos ter uma melhor. Provérbios, capítulo 4 e verso 27. Diz assim, não te declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Então significa o quê, jovens? Não te declines nem para a direita e nem para a esquerda, mas retira o teu pé do mal, é porque o mal está aonde? Ou na esquerda, ou na direita. Porque é para tirar o pé. Não te declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. E qual é o melhor lugar então? Fica no centro da vontade de Deus. Porque fazendo isto, o jugo da mocidade se torna suave e o fardo de Jesus Cristo leve. Deus abençoe. Deus os abençoe, irmãos. Vocês sabem que eu fui colocado em aperto, né? Porque não é o meu assunto, mas alguém trouxe o assunto, né? Angústia. E, logicamente, eu sou sorteado para falar isso, né? Então, para que nós não atrapalhe a mensagem da pregação desta noite, pastor Paulino, eu quero ler no livro de São Mateus, e no verso 36, que é o que nós conhecemos tão bem, né? Porque é a base da nossa fé e o que nos resgatou. Então diz assim, São Mateus capítulo 26 e verso 36. Jesus em Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 discípulos, filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte.
ficai aqui e velai comigo. Pode sentar. Logicamente, nós temos muitas perguntas, como seres humanos, a respeito deste sentimento, ou dos sentimentos que acompanham o ser humano, porque nós temos muitas perguntas. Qual a atitude do cristão em relação à angústia, à depressão, à fobia, a pânico, a medo, a temor? O cristão tem essas coisas? Nós nos perguntamos. Quem crê em Deus, quem é um verdadeiro cristão e tem o Espírito Santo, qual é a relação desse cristão quando se depara com um destes distúrbios que vem para todas as pessoas? Se nós fôssemos nos perguntar qual foi o início de todas estas coisas, por que o comportamento humano, por que a situação humana, as condições humanas, os problemas humanos, as desordens do ser humano, o que foi que houve, como aconteceu, como isso sucedeu, como iniciou-se, e qual é a forma de tratamento para isso? Queremos saber a causa disso, mas queremos saber também o tratamento para isso. E hoje os cânticos foram só nisso, então eu podia fechar a Bíblia e sentar e tudo estava resolvido. Porque Lázaro saiu de uma cova fria para a vida, disse o hino. Elias saiu de uma caverna fria para a vida, porque ele só conseguiu sair do seu estado depressivo, de angústia, depois que saiu da cova, da caverna. Então nós sabemos que tudo isto teve início com a queda do homem. Se vocês forem observar ali, Gênesis no capítulo 3, o Senhor passeava pelo jardim e disse: Adão, onde tu estás, Adão? E Adão disse: Senhor, eu ouvi a tua voz quando tu andavas pelo jardim e temi, então me escondi. Até então nenhum temor havia nele. Não havia nenhum pavor de quando Deus se aproximava dele. Quantas manhãs, quantas tardes, quantas noites Deus passeava pelo jardim e conversava com Adão e tudo estava bem. Mas naquela manhã ele disse: ouvi a tua voz e temi. Então ali começou a angústia do homem. Porque a angústia, a ansiedade, a fobia e todas essas coisas que nós conhecemos do comportamento humano, nada mais é do que acompanha a situação existencial de um ser. Veja a escritura que nós lemos de Jesus, porque na escritura de Marcos diz que ele sentiu pavor. Mas ele não é o Filho de Deus, ele não é o próprio Deus. Ocorre que este mesmo homem que era o próprio Deus, agora estava numa condição, no alento de homem apenas ali, não estava mais como um Deus, porque Deus já o havia deixado ali naquele instante. E nós vemos que no final, quando ele estava ali, na situação que ele se encontrava, até mesmo diz em outros evangelhos que o seu próprio suor tornou-se em gotas de sangue, porque o sofrimento, o abatimento moral da sua alma, de seu espírito, porque a angústia, porque os temores, os medos, elas são algo relacionado ao espírito do homem.
algo relacionado à alma do homem. E o próprio Jó, ele disse, aquilo que eu temi, isto me aconteceu. Isso veio contra mim o que eu próprio temi. Então Jesus começou a angustiar-se. Agora, no ponto de vista científico, a ciência vê a psiquiatria e a psicanálise como a solução para todos os problemas mentais do homem. Isso no ponto de vista científico. Mas nós estamos trazendo aqui para o ponto de vista espiritual. Porque o sexto sentido que Deus colocou no seu Filho é capaz de eliminar todo sintoma. Mas para isso nós precisamos saber como nos aproximar. Porque se vocês, eu não vou ler tudo aqui, mas se vocês conhecem a Escritura de Jesus, o que Jesus fez para se livrar daquilo? Ora, angústia pré-conhecida. Você sabe, você como ser humano, você jovem, você mãe, você pai, nós, seres, sabemos que muitas vezes as angústias que nós temos, os temores que nós temos, os distúrbios que nós temos em nossa vida, as preocupações que nós temos em nossa vida, as aflições que vêm sobre nós, muitas vezes são de causas conhecidas. É o que chamamos de angústia de causa pré-conhecida. E isto é o que Jesus estava passando. Uma angústia de causa pré-conhecida. Por que pré-conhecida? Porque ele sabia o que lhe ia passar. Ele sabia o que lhe ia passar. Ele era um profeta. Deus já havia lhe mostrado. E aquilo então trouxe nele um pavor, uma angústia. Aquilo trouxe para ele um abatimento muito forte. E existe aquela angústia de causa desconhecida que você não sabe, e de repente numa manhã você começa a sentir um aperto, porque angústia é um aperto. Vamos ler em Jó, e vamos ver que angústia é um aperto. Veja, Jó, capítulo 36, e verso 16. Assim também, verso 15, a partir do verso 15. Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto. E as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. E é isso que acontece com aquelas angústias, com aqueles sofrimentos. Não vamos confundir angústia com ansiedade. Que você não sabe a causa dela. Porque a ansiedade, simplesmente, ele faz o que em você? Coloca em você um sentimento de apreensão. Você está prestes a entrar, a se apavorar. Você está prestes a desanimar. Você está prestes a sentir um forte medo. E tudo isso, todas essas coisas, todos esses sentimentos, elas vieram porque elas têm um lugar em nossa vida. Se vocês observarem o que o profeta ele diz a respeito dessas tensões da vida, que às vezes elas vêm para nós porque elas têm algo muito especial. Veja, eu penso que Davi, ao escrever mensagem sede, eu penso que Davi, ao escrever este salmo, deveria estar em angústia. E geralmente se necessita da angústia para tirar o melhor de um homem. Você sabe quantas vezes Jesus orou a mesma oração? Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Pai, aqui estou, Abba, Pai. 3 vezes. No final da 3ª vez que ele orou, ele agora voltou lá, encontrou seus discípulos adormecidos e falou: podem se acordar, se levantar, porque está tudo resolvido. A angústia se foi. Então ele diz, para tirar o melhor de um homem, isto é realmente quando Deus desce quando jejuamos muitas vezes para nos colocar em posição para sair do caminho. E eu penso que quando Davi chegou nestes lugares, então ele começou a meditar no Senhor e começou a pensar sobre estas coisas. Agora, eu sempre
penso que Satanás, ele vem para explorar tudo o que ele pode em nós, para usar tudo o que ele pode. Se Deus usa os canais do nosso espírito, usa a nossa imaginação, usa a nossa memória, usa os nossos afetos, usa a nossa razão, a nossa consciência, então Satanás vai fazer tudo para usar. E Satanás, uma das ferramentas principais que ele gosta, é o tal de desânimo. Pois até o próprio profeta Elias e Jonas e tantos outros da antiguidade, o desânimo foi tão forte sobre eles, que até o próprio Jonas, veja, algo tão simples. Deus chegou e disse: Jonas, por qual motivo você está desgostoso, Jonas? Jonas capítulo 4. Qual o motivo, Jonas, que você está ressentido pelo fato de que a boboreira secou-se? Você está fazendo um drama, você está sendo tão dramático por causa de uma boboreira que secou, e agora você está ressentido, desgostoso, porque ele pediu a morte outra vez, pela segunda vez. Na primeira vez, quando Deus se arrependeu daquele mal que estava fazendo sobre ali a cidade de Nínive, ele já teve aquele desgosto, aquele ressentimento. E depois Deus então colocou ele sobre a sombra da boboreira, novamente ele entrou em desgosto. Mas Jonas, por que esse drama em torno desta boboreira, que nem foi você que plantou? Quando o profeta irmão Branham chegou ali, e aquela mulher que era professora da escola dominical disse: irmão Branham, eu tenho gastado centenas de dólares com psiquiatras. Ele disse: o problema não é psiquiatra. E o Espírito Santo começou a ir. Começou a entrar nos canais da razão. Começou a entrar nos canais da memória. Começou a entrar nos canais da consciência. O Espírito Santo foi indo e foi entrando nos canais do espírito e da alma, porque você sabe que entre o espírito e a alma há uma avenida chamada livre-arbítrio. E o Espírito Santo então entrou ali. Ela disse: o seu problema não é psiquiátrico. O seu problema é que seu esposo estava na guerra e você estava num carro verde e este carro quase teve uma colisão com um trem e você sabe, vocês conhecem a história. Era algo que estava mais lá intimamente, lá dentro, no recôndito da alma, onde, às vezes, o profeta diz, quando ela percebeu que o Espírito Santo entrou na subconsciência dela, nesse canal do Espírito, nesta subconsciência, então ela desesperou. Ele disse: se você quer consertar, se você quer deixar de tomar estes medicamentos antidepressivos, se você quer consertar isto, se você quer se libertar disso, você tem que acertar primeiro isto aqui atrás. Agora, vocês lembram da história do profeta? O profeta, ele disse: eu peguei uma pistola, coloquei na minha cabeça e disse: vou me suicidar. O diabo havia tomado aquela situação que sua esposa havia morrido, havia tomado aquela situação de morte, de problema que havia em sua vida, havia tomado aquilo ali e foi direto no canal do espírito do profeta, em sua razão. E quando o Espírito Santo mostrou para ele que ele não estava sendo razoável, fazendo aquele drama tão forte ao ponto de querer tirar sua própria vida, nada do que ele fez, na angústia, na depressão que ele estava, no aperto que ele estava, de causa conhecida, a morte de sua esposa, a morte do seu bebê. Então, aí Deus entrou em ação, e sabe por quê? Ele disse: vocês sabem por que Deus fez isto comigo? Porque ele tinha algo para fazer com o seu servo. Então, para um homem, para uma mulher que se depara com uma situação desta, durante o trajeto da vida, e isso vai acontecer, isso vai aparecer, isso vai vir, então é muito difícil, quando às vezes muitas vezes não sabemos a causa disso. Agora, se você sabe a causa, profeta, na mensagem que fazes aqui, Elias, ele falando a respeito de Elias, quando Elias entrou na situação de angústia. Agora vejam bem, irmãos,
Veja como Deus, conhecendo a situação do ser humano, a condição do homem, a condição da mulher, veja o que ele fez para Elias. Deus utilizou uma terapia para tirar aquela angústia do profeta Elias. Porque o profeta Elias havia estado lá no Monte Carmelo. Que bênção de culto foi aquele! 450 profetas foram mortos, e Deus desceu em fogo, queimou a lenha, queimou o holocausto, lambeu a água que estava ali, e o culto havia sido uma maravilha. Daqui a pouco pega um homem completamente angustiado, amargurado, apavorado, fugitivo. Essa era a situação que ele se encontrava. E então ele levou ao profeta Elias para o deserto, e diz o profeta, e diz a Bíblia ali, que ele entrou embaixo daquele pé de zimbro, e Deus falou, olhou para aquele seu profeta na condição que estava e disse, não, eu vou tomar os anjos, e ao invés de um psiquiatra vir aqui, eu vou dar a terapia. Põe ele para dormir. Põe ele para dormir. O profeta dormiu. Anjo, volta lá, outra terapia. Acorda o profeta, dá comida para ele. Agora, dá água para ele. Põe o profeta para dormir outra vez. Acorda o profeta, dá água, dá comida. Aí diz a Bíblia que neste momento ele sentiu tanta força. Nós não sabemos, às vezes a comida que vem, às vezes nós até não gostamos dela. Estou falando da comida espiritual. Às vezes parece tão forte, mas aquilo traz uma força, aquilo traz uma vitamina, que aquilo serve para nós, para nos tirar de uma situação que nós estamos muito difícil às vezes na vida. Aí quando Deus fez tudo isso, fez ele dormir, deu comida, deu água para ele, ele falou assim, não, agora você vai fazer exercício. A próxima terapia é exercício. Pensa que foi 12 quilômetros? Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Agora você vai fazer exercício caminhando, porque você vai lá para o Monte Horebe. E quando chegou no Monte Horebe, ele entrou dentro daquela caverna fria, e Deus então se mostrou-se para ele, e depois de haver aquele vento, depois daquele terremoto, depois daquele fogo, então a voz mansa e delicada veio, e tudo aquilo saiu dele. E Deus pegou ele dali e falou assim, não, agora que você está bom, pensa que você vai ficar aí? Você vai lá para o deserto, você vai lá para Damasco, unge Azael como rei, você unge Agiú como rei de Israel, você pega Eliseu e faz dele o teu sucessor. Prepara ele, porque é ele que vai te suceder. Ele estava no fim já da sua vida. Então, às vezes, nós não compreendemos o que Deus tem na sequência da nossa vida. E quando Satanás vem, e ele vem e traz aquela angústia da alma, aquela angústia do espírito, aquela angústia sobre o homem, aquela angústia sobre a mulher, foi bem por isso que o apóstolo Pedro, em sua carta, disse, vocês, homens, honrem as mulheres, porque ela é um vaso mais fraco. E a mulher, devido à sua condição feminina, devido aos seus distúrbios, devido às suas fases de vida, desde menina, moça, mãe, e depois uma senhora, elas têm tantos distúrbios que ela chega a ter até 2 vezes mais angústias que um homem qualquer. Mas Deus, sendo misericordioso e conhecendo a condição feminina, conhecendo a condição masculina, Ele proveu na própria natureza aquilo que nós, homens e mulheres, precisamos para relaxar, para sair daquela condição de aperto, sair daquela condição de angústias, sair daquela condição difícil da vida que vem sobre as pessoas. Então o profeta diz assim, coloque seus cuidados nele, pois ele cuida por você. Não se preocupe com seus cuidados. Isso é negócio dele.
Isso é negócio dele. Eu encontrei uma mulher aqui há uns anos, numa lojinha, e ela estava com cerca de 60 anos de idade. Parecia ter cerca de 30. E eu disse, como você consegue isso, irmã? Ela disse, irmão, Brana, eu tenho 2 filhos que são médicos, que são mais velhos que você. E com toda honestidade, ela não parecia ter mais de 30 anos de idade. Ela disse, aqui está o que foi isto. Quando eu vim para Cristo e eu estava com 12 anos de idade, eu sentei e pensei sobre isto e estudei outras religiões. E ela disse, eu vim a Cristo e trouxe o meu caso, minha alma, meu tudo para Ele. E ela disse, e eu jamais tive preocupação desde então. Há muitas coisas, irmãos, que ajudam uma pessoa a sair, muitas vezes, de muitos problemas, de dificuldades mentais, de problemas da vida. Por exemplo, Saul. Quando que o espírito mau saía de Saul? Era quando? Quando Davi tocava. É por isso que o apóstolo Santiago disse, quem está aflito, ore. Isso disse o apóstolo Santiago. Quem está aflito, ore. Porque você pode encontrar na oração, na comunhão com Deus, claro, o diabo vai te desanimar. Satanás vai tentar fazer de tudo para colocar você para baixo, para dizer que você não pode, para dizer que você não consegue, que tudo está perdido para você, que a solução para você é a sua morte, que o teu tempo aqui já se findou. Tudo isso ele vai falar para você. Ele vai atacar cada parte do seu espírito. Porque, irmãos, você não pensa com o corpo, você pensa com o espírito. É a razão que faz o ser humano pensar. É através da razão. E se você pegar esta razão e começar a dar razão para o teu problema, para a tua dificuldade, para a tua situação, então você está alimentando aquele espírito de desânimo, aquele poder de baixo que está ali, você está alimentando mais. O exército de Satanás traz enfermidades. Enfermidade mental, enfermidade espiritual. Porque Satanás é um destruidor. O reino completo de Satanás se compõe de enfermidades, morte, tristeza, frustração, angústia. Tudo isso vem de Satanás. Porém, Deus é vida, Deus é fé, é gozo, paz, vitória. Maior batalha, parágrafo 233. E sentimos que estamos atravessando um grande momento de angústias e provações, perplexidade dos tempos e aflição entre as nações e todos os tipos de coisas sucedendo. E algumas vezes me sinto como que engolfado para todos os lados que olho, como um barco no mar. É que a mim foi dada a incumbência do barco. E como faremos isto? Aqui vem uma onda com sua crista branca 100 vezes maior que meu barco. Porém venceremos todos, cada uma. Porque somos mais que vencedores por Ele. E Ele nos conduzirá. Venceremos cada uma. Então a vitória nos é dado porque Deus, Ele proveu a forma de nos dar isto. Se você for olhar na natureza, você olha o gato, olha o leão, olha o macaco. Você já viu uma gatinha como ela faz com os seus filhotinhos?
ela pega-os com sua boca pela nuca e leva para um lugar seguro, um lugar secreto, porque ela sabe que lá ninguém vai poder tocar naqueles gatinhos. O macaquinho se agarra no pescoço da mãe e a mãe sai pulando os galhos por todos os lados e ela sabe que está seguro. Assim é com a leoa, com outros animais. Se os animais fazem isso com seus filhotes, que não têm razão, porque eles não têm raciocínio, quanto mais nosso Pai Celestial pode fazer por nós. Que Deus nos abençoe. Nós tínhamos tomado essa escritura da outra vez e vamos continuar pensando sobre isso. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Amém. Pode assentar. Nós estávamos pensando da última vez a respeito desse tema, angústia. E aqui nós